Oiê, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre internação psiquiátrica, um tema que ainda tem muito tabu, muitos preconceitos envolvidos. Meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, sou psiquiatra e estou aqui para te ajudar a priorizar a sua saúde mental e para desmistificar a psiquiatria. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreve aqui no canal, já deixa esse joinha e compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas também. Bom, para a gente começar, é muito óbvio quando a gente fala em outras condições médicas uma internação. Se alguém está com apendicite, é óbvio que essa pessoa vai internar. Se uma pessoa teve um infarto, é óbvio que essa pessoa vai internar. Mas na psiquiatria ainda tem muitos tabus relacionados à internação psiquiátrica. Por quê? Porque muitas vezes existem ideias muito arcaicas do que é uma internação psiquiátrica. Desde os anos 80, teve uma mudança muito grande na forma como se dá a internação psiquiátrica no Brasil, desde a reforma psiquiátrica, e hoje existem várias regras para internação hospitalar, então é uma coisa muito diferente do que era feita antes, na época que tinha aqueles manicômios, que tinham pessoas que passavam anos da vida ali internadas, né, praticamente morando ali realmente naquele lugar, e hoje essa é uma realidade que não se tem mais, não existem mais manicômios nesse formato que existia antigamente, e hoje a gente tem muitos casos de internação psiquiátrica em hospital geral, né? Então, é um hospital que tem várias especialidades, sei lá, tem a internação da cardiologia, tem a internação da neurologia, tem a internação da psiquiatria também. Tem casos que são hospitais psiquiátricos realmente, mas não nesse modelo manicomial, mas muito mais no modelo de atenção à crise, né? Um paciente que está agudamente necessitando de internação. Quando a gente pensa em internação psiquiátrica, a gente tem que pensar aqui, quando que a gente vai considerar internar um paciente pela psiquiatria? Quando essa pessoa está se colocando em risco ou tem potencial de colocar outras pessoas em risco também. Por exemplo, um paciente com ideação suicida ativa muito intensa pode ser um caso de indicação de internação. Um paciente que está com um quadro, por exemplo, psicótico, que está muito delirante, que está ouvindo muitas vozes e que muitas vezes obedece o que essas vozes falam, pode ser um caso de internação se a gente não estiver conseguindo manejar no âmbito ambulatorial. Dependendo um paciente em quadro de mania, né, um paciente com um quadro de transtorno bipolar, se tiver uma mania que está trazendo muito prejuízo, que está gastando exageradamente, que está tendo várias atitudes que não são condizentes com aquela pessoa e que podem estar colocando ela em risco de alguma forma, a gente pode lançar a mão da internação também. E aí existem 3 formas de internação psiquiátrica, tá? Tem a internação voluntária, que o paciente concorda, entende, assina lá quando vai se internar. Mas quando o paciente não quer se internar, existem outras formas da gente fazer essa internação também. Por quê? Muitos transtornos psiquiátricos, os pacientes não têm crítica, não têm insight do transtorno, da doença. O que isso significa? Um paciente que está ouvindo vozes, ele não sabe que aquelas vozes não são verdade. Muito pelo contrário, ele tem certeza que aquilo é 100% verdade. Então, isso faz com que essa pessoa, se ela tiver que decidir sobre a própria condição de saúde, ela vai achar que ela está ótima. É isso que acontece mesmo. O paciente está em surto, está plenamente delirante, está ouvindo muitas vozes, e é um paciente que acha que tá tudo bem, que ele está ótimo, que na verdade não é ele que está mal, são as pessoas que estão perseguindo ele. Então, é uma característica do transtorno mental por si só não ter essa capacidade de ter crítica sobre o que está acontecendo. E com isso, o que acontece? Se a gente for esperar essa pessoa ter noção que ela não tá bem, isso provavelmente não vai acontecer e ela vai colocar-se em risco de muitas formas. Então a gente pode fazer 2 tipos de internação diferentes, né? Que não precisam da vontade do paciente, que é a internação involuntária e a internação compulsória. O que é a internação involuntária? O paciente não concorda com a internação, mas a família assina, a família assume a responsabilidade pela internação daquele paciente.
Se eu não me engano, juridicamente, toda internação que é feita involuntária, ela é comunicada ao Ministério Público, para o Ministério Público ter ciência que aquela pessoa está internada ali, e muitas vezes o Ministério Público pode pedir algum tipo de relatório, algo nesse sentido, para a equipe médica do porquê que aquela pessoa está sendo internada, para não correr o risco da família internar uma pessoa contra a própria vontade sem um motivo específico, sabe? E a internação compulsória é uma internação feita por via judicial, tá? Vai ser uma determinação do juiz que essa pessoa seja internada. Isso pode acontecer em vários contextos, né? Às vezes uma pessoa que está envolvida em alguma situação jurídica, ou então às vezes a família não sabe como agir em relação àquilo, aciona o Ministério Público faz contato e o juiz opta pela internação compulsória desse paciente. Então existem essas formas de internação psiquiátrica. E por que é importante você saber disso? Porque a internação psiquiátrica salva vidas, tá? Do mesmo jeito que quando alguém está com um infarto, você não tem dúvida de levar essa pessoa para o hospital, não deveria se ter dúvida de levar alguém para o hospital quando essa pessoa está agudamente em sofrimento psíquico intenso, com uma ideação suicida ativa, ou então com pensamentos de morte muito intensos, quando essa pessoa tem uma questão de saúde mental que está muito grave, que não está sendo resolvida de forma ambulatorial, quando a gente não consegue saber se essa pessoa tem conseguido ou não tem tomar as medicações, que pelo menos no ambiente hospitalar a gente sabe que essas medicações estão sendo tomadas, a gente sabe que esse ambiente é um ambiente seguro, protegido, que ela não tem acesso a meios letais. Então a internação psiquiátrica é uma forma de proteger essa pessoa para que aos poucos ela consiga retomar o domínio sobre esses sintomas e ao invés desses sintomas dominarem ela, ela consiga lidar com esses sintomas melhor, tomar decisões melhores e não se colocar em risco. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu joinha, me conta aqui nos comentários o que você achou, se inscreve aqui no canal e beijo e até a próxima!